O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. PixBet, vale a pena se jogar. Pode apostar. Boa noite, galera. Começando mais um Resenha do Galinho aqui na Jovem Pan News. E hoje, convidado, cara, olha, não é brincadeira não, né? Se tem alguém que todos os anos, né, que eu vivi dentro do Flamengo, um cara, né, e não é do futebol, que soube entender e vestir e representar a camisa do Flamengo, eu tiro o chapéu. É esse cara aqui, tá? É do basquete, né? Multicampeão aqui com a gente e, cara, sempre emoção. Eu, às vezes, não vejo o jogo porque eu tenho medo do meu coração. Mais assistindo basquete do que futebol. Já até disse isso algumas vezes. E tendo um prazer enorme de estar com ele aqui no Resenha do Galinho. Fiz questão, encontrei com ele, ó, quero que você vá lá no meu programa. E ele está aqui. Grande Olivinha, que prazer, obrigado. É. Esse programa não podia faltar você, cara. Com essas palavras aí, eu fico sem palavras agora. Então, mas obrigado pelo convite. Vamos resenhar aí, que tem muita coisa para ser falada. É uma honra para mim estar aqui ao seu lado e escutar essas palavras, então, realmente é uma coisa que me orgulha bastante. Eu postei lá, não tem problema não, né? Botei a nossa foto. Não tem nenhuma. Cara, e quando eu vejo essas postagens de você falando de mim, cara, eu fico todo bobo. Eu fico bobo. Eu quero saber o seguinte, você já se preparou para ser o centroavante do meu time aqui na pelada? Ah, não brinca com isso não. Não brinca com isso não. Porque eu sei que você já pegou no Maracanã. Aí, ó. Você me faz esse convite aí, eu venho agora, na hora, já tô pronto. Pega a chuteira no carro e vambora, filho. Vocês gostam muito de jogar bola, galera, né? Do basquete, né? Eu gosto. Cara, nas minhas férias eu só jogo, se eu puder, eu só jogo futebol. O pessoal me chama pra pelada, pelada em tal lugar, vou. Pelada 4 horas da manhã, vou. Qualquer pelada de futebol, eu gosto muito. Agora, gosto muito. Teve um cara que duvidou, veio aqui e duvidou daquela altinha. Aquilo teve muito replay ou aquilo foi lá primeira logo? Não, aquela lá é o DVD, né? Você colocar aquele lance lá no DVD, né? Prepara as melhores. Os melhores momentos a gente coloca lá, né? Pra fazer aquele marketing bacana e tal, Mas, sendo bem sincero, não foi de primeira, não. Rolou aquela altinha lá e o pessoal, dei sorte que o pessoal tava gravando naquele momento. Aí pegou aquele momento do meu DVD que eu vou dar para todo mundo agora. Tentaram fazer isso comigo uma vez, eu tava assim. Só que eu tava de topside, não é nem aqueles que sabem bater na bola. Uhum. Aí eu tô lá na Gávea fazendo, vamos lá no campo que a gente tem que fazer uma coletiva lá, é melhor porque o espaço e tal. Aí quando eu cheguei lá, tinha um monte de bola. Uhum. E tinha baliza e tinha 2 camisas penduradas. Você ainda bate falta, legal e tal. Eu falei, vocês querem me pegar, né? Botaram 10 bolas aí. Aí eu peguei, me dá aqui, pega uma aqui, me dá, pum. Peguei a outra, pum, acabou a brincadeira. Só preciso de 2, só preciso de 10, não. Os caras estão de brincadeira, né? Desafiar logo você. Cara, me desafiaram. Aí eu falei, essa foi pro DVD, aí eu boto na minha palestra. Exato, essa foi fácil, né? Foi muito dificulta fácil. Um pouquinho aí. Muito fácil. Vem cá, vamos falar aí da tua chegada no basquete, né? Porque eu soube que na família já tinha, né? Igual a minha, a família já tinha jogador. Exatamente. Tá? Eu tenho um irmão mais velho, nós somos 3 irmãos. O irmão mais velho tentou ser jogador de futebol, não conseguiu. E o meu irmão do meio, ele com 15 anos, ele já tinha 2,5 metros. Nossa, mano. E aí estava na escola... Tu tem 2 e... Eu tenho 2 e 2. 2 e 2, né? E aí ele na escola, um professor chamou para ele falar: quer jogar vôlei ou quer jogar basquete? Eu arrumo para você um teste no vôlei no Tijuca e no basquete eu te levo pro Fluminense. E aí, família toda tricolor, meu irmão, na hora. Eu quero ir pro basquete, vou jogar lá no Fluminense. E aí, ele começou a carreira dele, e nisso eu tinha 4, 5 anos. E aí ele começou a jogar e tal, e todo jogo a minha família ia.
acompanhar. E eu estava lá também, no intervalo dos jogos, eu ficava lá, na época ainda podia entrar na quadra, eu entrava na quadra e ficava arremessando, jogando bola, brincando lá dentro da quadra mesmo. E tu já tinha uma certa altura? Ou igual? Eu não era tão alto quanto o meu irmão, É. mas o pessoal já via que eu ia crescer mais, né? do que a média, mais do que o Sei. normal. E aí eu ficava brincando e tal, até que um dia um técnico, o Miguel Ângelo da Luz, conversou Pô, esse comigo. cara é famosíssimo, né? Exatamente. Foi lá do nosso Flamengo há muito tempo, né? Exatamente. E aí ele conversou com meu pai, falou, pô, Zé Carlos, você não quer colocar o Alexandre numa escolinha de basquete e tal? Aí meu pai veio conversar comigo. Eu falei, pô, na hora, claro que eu quero, porque eu via o meu irmão jogando e eu queria ser como o meu irmão, Como né? ele, Que né? ele já estava, Referência, né? exatamente, estava se profissionalizando e eu gostava bastante de ver ele jogar e queria ser como ele. E aí na hora eu topei e aí passei uma semana na escolinha, porque eu já estava um pouquinho mais avançado. E aí o técnico chegou e falou, sai daqui que você está me atrapalhando, porque você está muito mais avançado que eles, vai para o time. E aí na época era pré-mirim, categoria era sub-10. Pô, nossa, mano. E aí eu comecei lá no Grajaú Country Club. Ah, joguei muita bola ali, final de ano no nosso jogo da SADEF, né? Que a gente fazia o jogo beneficente, toda a galera do Rio de Janeiro. Sim. A gente fazia o futsal lá no Grajaú, jogo de final de ano. Boa. E clube é estrutura fantástica que eles Boa, tinham né? lá. Ótimo. Infelizmente o E tinha basquete um grande acabou, time né? de futebol salão também. Sim. Hoje em dia eles estão com futebol. Quem o basquete jogou lá acabou foi lá. o nosso zagueiro que jogava de terno, Juan. Juan. Eu vou te falar, eu lembro, eu tenho uns flashes de ver, eu não o conhecia, Sei. nem nada. Mas a gente andando lá no clube, esbarrava, às vezes, com outras modalidades. E eu tenho um flash de ver o Juan lá no Grajaú, assim, eu lembro um pouco. Se eu não me engano, o Júlio César chegou a jogar também. Acho que o Júlio César também. O Júlio César possível. também, então. Possível, não vou te afirmar. Sim, Juan eu tenho certeza. O Juan, certeza, E o Carlos Alexandre, da onde que ficou esse Olivinho aí? Então. É igual o meu Arthur Prazico, tem uma história. Agora o Olivinha. O Olivinha, então. O meu irmão, que eu falei que é o meu Sei. espelho, ele é conhecido como Olívia. Ah, Olívia. Tá. Olívia. Aí, Porque é do Popeye, o personagem do Popeye, a namorada do Popeye, Olívia Palito. Sei, Palito. Então, ele quando começou a jogar, ele era muito alto, tinha o pé muito grande, e aí o pessoal já apelidou, Olívia, Pô, Olívia mas Palito. 2,5 m vai ter o pé pequeno? Não dá, né? Não dá equilíbrio. Exatamente. E ele era magrelão, o pessoal começou a apelidar ele como Olívia, e ele falou, pô, para de me chamar de Olívia que eu não gosto. E aí, quando Aí você pegou, não né? gosta, Pegou. aí que pega, né? Exatamente. Quando eu comecei a jogar, o meu primeiro técnico já conhecia o meu irmão, tinha trabalhado com ele. No meu primeiro dia, ele chegou e me apresentou como Olivinha. Aí eu falei, meu irmão, não gosto de Olivinha, não. Vai sobrar A mesma coisa que meu irmão fez, eu fiz. Não gosto de Olivinha, não. Me chama de Alexandre, de Carlos, de qualquer coisa. Ele, não, vai ser Olivinha. Ficou Olivinha Ficou, aí, hein? até hoje. Mas você começou mesmo no Flamengo, né? Então, eu cheguei no Flamengo com 15 anos. Categoria infantil, no ano de 1998. Meu primeiro técnico foi o Paulo Chupeta. Pô, conhecido, né? Exatamente. Ainda mais o nome é inesquecível. Multicampeão com o Flamengo, categoria de base e no profissional também. E aí ele conversou também com meu pai na época para eu poder me transferir do Grajaú para o Flamengo. O meu irmão jogava nessa época no Flamengo no profissional. E aí eu falei, bom, beleza, vamos para lá também. Vamos junto, né? Vamos junto. Meu irmão estava no profissional. Você é do Rio mesmo? Eu sou carioca. Carioca mesmo? Sou carioca, Da onde? sim. Da Praça Seca. Praça Seca? Sim. E aí eu pegava o ônibus todo dia lá, 755. Longe demais. Eu demorava, juro, 1h20, 1h30 todo dia. Pegava um ônibus. E vinha pelo lado lá da Taquara, aquele lado, ou vinha por aqui, ia pela Zona Norte? Era freguesia, pegava a freguesia, Taquara, passava ali na Barra, Avenida das Américas e vai embora. Até chegar no Flamengo. Então era um chão. Maier, né? Já tinha o túnel. E aí a gente passava ali no túnel, chegava, o ponto final do ônibus era do lado do Flamengo ali. Praça Seca era do lado de Quintino, né? Perto, é próximo. Pô, é próximo, bem eu fui próximo. muito ali na
Praça Seca tinha umas festas juninas ali legal, Sim, na era praça. legal. E tinha um cinema na esquina, eu fui muito naquele cinema ali. Eu fui uma vez naquele cinema. O Flamengo tinha uma casa ali que era a concentração dos jogadores da base. Sério? Sério. Na Praça Seca? Na Praça Seca. Ali. Essa aí eu não sabia, não. É, Essa é ficou novidade muito pra mim. tempo, muito tempo. E aí você ficou pro profissional, estreou Então, aí eu cheguei... 2000, tá aqui, 2002 a 2004, primeira fase. Como profissional, em 2001 eu comecei a fazer parte do time, mas eu era muito novo, ficava só treinando mesmo e pegando rebote pro Oscar. Foi daquela... Naquela época ainda, do Oscar. Exatamente. E aí eu treinava lá com os caras, já ganhando um pouquinho de experiência e tal. Nem entrava no coletivo, nem trocava de roupa, nem nada, só ficava treinando mesmo. E aí, em 2002, eu comecei a fazer parte realmente da equipe. Em 2001, na verdade, eu ainda cheguei a trocar de roupa algumas vezes para ir para o jogo, mas não entrei, não entrava. Em 2002, eu comecei a fazer parte realmente efetiva da equipe. E aí foi meu ano de estreia como profissional. E logo nesse primeiro ano, a gente conseguiu ser campeão carioca. O último título da carreira do Oscar foi meu primeiro título como profissional. Tem até um fato curioso. Meu clube anterior ao Corinthians foi o Flamengo. E o Flamengo, eles davam todo o equipamento pra gente. Aquelas bermudas que a gente joga por baixo, que a gente chama de tight e tal. Só que tem um escudo do Flamengo na tight. Tinha. Pois bem, fui jogar com o Corinthians e eu sempre joguei com as coisas que o Flamengo me dava. Coloquei Flamengo por baixo, Corinthians. Jogo contra o Pinheiros, lá no Pinheiros, a torcida fiel estava lá apoiando a gente e tal. No meio do jogo eu caí, o short levantou do Corinthians. O símbolo do Flamengo aqui por baixo, assim, ó. Acabou o jogo. Já no intervalo, a torcida, você tá maluco? O que você tá fazendo? Não sei o quê. Não entendendo nada, né? Fui pro vestiário, voltei, acabou o jogo, a torcida veio pra cima de mim. Que bermuda é essa do Flamengo? O que você tá fazendo? Eu falei, irmão, meu clube anterior foi o Flamengo, o Corinthians não me deu roupa nenhuma, a não ser a camisa e o short para jogar, e eu tenho que usar o que eu tenho. É isso. Aí os caras, não, mas você não pode usar. Eu falei, faz o seguinte, cobra a diretoria para eles mandarem o uniforme pra gente que eu vou usar o próximo. Na semana seguinte, já tava todo mundo lá com as bermudinhas já, aí eu tive que... Mas você falou do Oscar aí. Sim. Por exemplo, Oscar realmente ele foi uma grande referência para muitos jovens brasileiros e tal. Agora, teve mais alguém que te influenciava na carreira? Porque, por exemplo, a época que você começou, o basquete da NBA era o quê? Da época do Magic Johnson. Era o Michael Jordan. Tinha Magic Johnson, eu peguei essa ainda Larry no finalzinho. Bird, aquela turma toda. Eu gostava muito. Esses três pra mim aí, cara, eu via muito vídeo deles, dos três. Esses três aí me influenciaram bastante, mas teve um cara que jogou com o Michael Jordan, que era o Dennis Rodman. O Rodman, pô. Era um cara que colocava... Doido, né? Ele doido, era maluco de pedra mesmo. Esse aí era doido, 22 legal. Aquele documentário lá da Netflix do Jordan, né? Do Michael Jordan. Conta bem a história dele, né? Exato. Tem um episódio que é só dele, né? Espetacular, espetacular. Que no meio da temporada ele pede pra sair, pra ir pra Las Vegas, que ele precisava espairecer. E os caras deixaram ele. Esse cara colocava uma energia dentro da quadra que era absurda. E ele sabia muito bem o papel que ele tinha que fazer dentro da equipe. E ele era o melhor. Eu vou te fazer uma pergunta aqui agora, porque os nossos patrocinadores, nossa PixBet, obrigado mais uma vez, sempre agradeço por dar essa confiança, essa credibilidade para nós. Nós vamos ter aí agora a finalíssima da Copa do Brasil. Sim. Mais uma vez, nosso Mengo. Graças a Deus. E contra um São Paulo que cresceu muito, contra o treinador que foi o último campeão com a gente. Que complicado, né? Mas você não responde agora, não. Vai pensando, Flamengo e São Paulo, a gente vai beber uma aguinha e aí a gente volta, você dá o seu pitaco lá a respeito dessa finalíssima. Então, o papo está muito legal, mas a gente vai beber uma aguinha, faturar um din-din, daqui a pouco a gente volta com o Resenha do Galinho aqui na Jovem Pan News,
com Olivinha, esse monstro do basquete brasileiro e rubro-negro. Daqui a pouco a gente volta. Brasileiro já nasce sabendo torcer. Aliás, se torcida ganhasse troféu, todo jogo tinha volta olímpica. A gente gosta de torcer. Tem quem use sempre a mesma camisa e tem quem não para de reclamar. O importante é torcer. Seja qual for sua torcida, a PixBet foi feita pra você, que sabe que sua torcida faz o jogo acontecer. PixBet, essa é do Brasil. Pode apostar. PixBet. De volta com Resenha do Galinho aqui na Jovem Pan News, entrevistando esse monstro aqui do basquete e do qual eu sou fã, o grande Olivinha, nosso rubro-negro. E agora deixei uma pergunta para ele aqui, né? Mas eu não gosto de prensar meus amigos não, né? Para chegar ali na bucha e tal. Mas aí a gente vai ter essa grande decisão, Flamengo e São Paulo, Copa do Brasil. Do lado de São Paulo tem o nosso ex-campeão, né? Um cara maravilhoso, que é o Dorival Júnior. E aí, você que gosta de futebol, tá sempre no Maraca, sempre acompanhando, torcendo. Como é que tá vendo esse nosso Flamengo hoje? E mais uma final aí, né? Exatamente. Bom, cara, eu sou sempre otimista demais. Eu sempre acho que o Flamengo vai ganhar todos os jogos. E de goleada ainda. Eu sou desse. Eu me engano bastante, sabe? Eu tento me enganar bastante. Mas, cara, eu tô bastante confiante no Flamengo. Eu acho que a gente tem um time com uma qualidade absurda. O nosso elenco é muito qualificado. Eu costumo falar que nós temos 2 times, porque muitos que estão no banco de reserva seria titular na maioria dos outros times do Brasil, na minha opinião. Então, acho que o Flamengo vem passando um grande momento aí. E como eu falei, eu sou bastante confiante e otimista. O meu placar vai ser 2-0 Mengão e campeão da Copa do Brasil. Ah, bicampeão, né? Exatamente. Bicampeão, penta no total, né? Vamos embora. Vamos com tudo. Ah, legal, que bom. Confiança como essa, né? Eu acho que são muitas coisas que têm acontecido ultimamente, né, no Flamengo, mas final é final. Final é aquele negócio, né? Eu sempre coloco 50-50, porque depende de uma série de situações, chegar o time bem completo, né, e tal. Fator casa também influencia bastante, torcedor e tal. Mas eu acho que o importante é que as duas equipes chegaram justamente, né? Exatamente. Né? E são merecedoras de conquistas. E Flamengo vai para a quinta, São Paulo pode ser a primeira, né? Espero que não. Eles estão correndo atrás já há muito tempo, né? Que tem todos os títulos e só falta essa. Espera um pouquinho mais para conquistar. Numa próxima oportunidade, vamos embora. Vai dar Mengão. Vem cá, vamos falar um pouquinho aí do time que você defendeu aqui no Rio de Janeiro, né? Da Telemar, porque o Rio de Janeiro tem aqui grandes times, né? Mas a Telemar, né, foi uma coisa aqui que surgiu e eu acho que serviu bastante, uma boa experiência para você, né? Com certeza. Ali no Telemar ali eu tinha 23 anos, ainda era muito novo. A gente chama como prospecto, é um jogador que está surgindo ainda, que ainda tem que ganhar um pouco de experiência, e aquela oportunidade para mim foi muito boa. Tinha alguém com você lá que surgiu, que seguiu depois bem e tal? Então, nesse time da Telemar, era praticamente a seleção brasileira que jogava lá. E para mim foi uma honra fazer parte. Vieram com tudo mesmo. Exatamente. O técnico era o Miguel Ângelo da Luz, que já me conhecia do Flamengo. Então foi logo após a minha passagem pelo Corinthians que ele me trouxe na temporada seguinte. E aí eu voltei para o Rio de Janeiro. Infelizmente a gente não conseguiu nenhum título nessa temporada. Mas para mim foi uma experiência muito boa, porque eu convivi com os maiores jogadores ali, né?
naquela época, naquela oportunidade. O time tinha o Rato, tinha o Sandro Varejão, tinha o Ailton, tinha o Vanderlei, ou seja, eram jogadores que... Varejão, esse que o irmão do Anderson Varejão, que estava na NBA. Sei. O Sandro jogou comigo. E eram jogadores que tinham experiência em Olimpíada, em Mundiais. Então, isso aí com certeza agregou bastante essa passagem que eu tive no Telemar, me ajudou bastante aí a seguir na minha carreira. E aí, logo em seguida, você vai para o Flamengo de novo, né? Aí, logo em seguida, eu tenho a minha segunda passagem pelo Flamengo, no ano de 2006, 2007. Foi a temporada onde nós conquistamos de novo o Carioca. Eu consegui me destacar no Campeonato Brasileiro, sendo o segundo jogador mais eficiente de todo o campeonato. Fui um dos melhores ali. E você ainda é um pontuador aí de 2 pontos, né? De cesta. Do NBB eu sou. NBB, né? Do NBB eu sou o primeiro, com mais cesta de 2 pontos. Voltando nessa oportunidade aí que eu tive com o Flamengo, 2006, 2007, tive uma excelente temporada, muito boa para mim. Só que quando acabou essa temporada, eu não sei o que aconteceu, o Flamengo, na hora de renovar o contrato, a gente não se acertou, e aí eu tive que ir para outro time. Barreteiros de Zacatecas, no México. Exatamente, no Pelo México. Zacatecas aqui, imaginei que fosse mexicano. É isso. Fui me aventurar lá no México, tive uma temporada lá, inclusive eu fui com meu irmão, foi jogando no mesmo time, nós estávamos no Flamengo. Bacana, né? Na última temporada, foi maravilha, bacana, né? demais. Meu pai, que é babão demais, estava sempre acompanhando. Nós fomos campeões com o Flamengo, né? Em 2002 e em 2006 cariocas. Então meu pai gostou bastante. Eu tive essa felicidade de jogar com o Edu no Flamengo então, também. Só quem é família mesmo sabe, só o pai. É verdade. Realmente, então ele se emocionava bastante. Chegou a jogar contra ele? Joguei contra. Né? Quando eu estava no Telemar. Telemar? E aí a gente perdeu o Carioca para o Flamengo. Nosso time era a seleção brasileira e o Flamengo estava naquela época com times, e o pai, para quem torcer, com equipes de veteranos. Mesclando ali com alguns jovens. Naquela época foi a zebra o Flamengo ter vencido do Telemar, ninguém contava com isso. Mas aconteceu. A camisa falou mais alto. Muito mais alto. E o meu pai estava torcendo pro meu irmão. Eles estavam torcendo pro meu irmão. Eu joguei uma final também com o América. Né? Sim. O Edu lá de um lado, eu do outro. Difícil. É difícil. E meu irmão jogava minha mãe sofreu e ela ia todos os jogos. Ainda bem que ela ficava fazendo crochê lá. Uberlândia, Pinheiros. Então. Até a volta pro nosso Flamengo, que aí arrebentou, né? Graças a Deus. Então eu tive uma passagem pelo Pinheiros de 4 anos, que foi ali que eu me destaquei realmente. Foi bem no ano da criação do NBB, em 2008. E aí eu acertei, depois dessa volta do Barreteiros do México. Voltei e joguei o Campeonato Brasileiro para o Uberlândia, e do Uberlândia eu fui para o Pinheiros. Foi criado o NBB em 2008 e aí a gente começou a nossa carreira no NBB, né? Então ali eu consegui me destacar também. O Pinheiros não era um clube tradicional, mas era um clube que as pessoas falavam que entrava no campeonato só por entrar mesmo. Eles não tinham a ambição de ser campeão. E aí, durante esses 4 anos aí... Clube social, famoso, exatamente, importante uma estrutura galera, fantástica, estrutura maravilhosa fantástica. Lá, né? E aí o investimento foi aumentando. Enfim, a gente chegou em todas as finais de praticamente todos os campeonatos. Conseguimos o primeiro campeonato paulista da história do clube. E aí, passados esses 4 anos, eu volto para o Flamengo, junto com o Marquinhos, junto com o Zé Neto. Aquele timaço, né? Que a gente fez um time lá e a gente começou aí, meu filho, a conquistar algumas coisas ali, desde 2012. Dessas conquistas todas aí do Flamengo. Sim. Teve alguma, assim, com algum diferencial que aconteceu alguma coisa, né, diferente? Eu vi uma que vocês estavam jogando fora. E aí, com a torcida, tudo contra e tal, e aí... Sim.
Pra mim, aquela foi uma das... acho que foi em São Paulo, não sei se você lembra. Provavelmente você deve estar falando da que a gente ganhou de Franca. Eu acho que deve ter sido E foi no último jogo. Franca tinha a oportunidade de fechar a série em casa. Sei. E acho que eles terminaram na primeira colocação e nós em segundo ou terceiro, alguma coisa assim. E aí jogamos os 4 primeiros jogos, cada equipe ganhou 2. E a gente teve que ir para Franca lá jogar. E aí, meu irmão, Franca, não sei se você já foi lá, a cidade respira basquete. Eu já fui lá, mas fui para outra coisa. Sim, então, para você ver, as latas de lixo na cidade são cestas de basquete. Todo mundo da cidade sabe muito mais de basquete do que de futebol. Era o treinador, acho que era o Hélio Rubens. Né? Hélio Rubens. Hélio Rubens, é meu camarada. Aí agora o filho dele é o técnico, o Elinho. Então. E aí nessa época o Elinho já estava como técnico. E aí a gente foi para lá, para Franca, e cara, difícil demais, o ginásio lotado. Isso. Tinha, sei lá, 500 torcedores do Flamengo e 4 mil, 5 mil de Franca. Do que eu vi muitas vezes você comemorar, aquela foi talvez a que você mais comemorou a vitória ali. Tava um negócio assim, depois os caras só filmavam vocês comemorando. Exatamente, né? Porque a gente sabia que não é fácil. Quando você joga em Franca, o último jogo, tudo pode acontecer ali. E aí a gente foi para lá naquela oportunidade, ganhamos um jogo apertado demais naquela, e ao final do jogo eu ainda fui coroado como o MVP do jogo, o melhor da final. Então, e foi bem no ano que a minha filha nasceu. Tinha acabado de nascer. Minha filha nasceu no meio das semifinais ali. Tava a flor da pele, já estava ali, total, a emoção estava demais. Deu aquela energia para mim. E aí deu tudo certo pra gente. Eu consegui ajudar o Flamengo e a gente lá dentro de Franca conseguiu o título, que foi super importante pra gente. E vamos falar um pouco aí da seleção brasileira, né? Você teve uma passagem por lá. Não foi muito tempo, mas teve uma boa passagem. Como é que foi isso? Que você contasse um pouquinho aí para Eu fiquei na seleção brasileira de 2009 até 2016. E, cara, para mim foi o maior orgulho de todos. Que a gente sabe que nós, como atletas, o maior desejo que a gente tem é poder disputar alguma competição pela seleção brasileira. Você está ali entre os melhores jogadores da sua modalidade ali, os melhores do país, e eu, graças a Deus, tive essa oportunidade. E logo na minha primeira oportunidade, a gente jogou uma Copa América em 2009, e a gente conseguiu ser campeão lá dentro de Porto Rico, ganhando do Porto Rico na última bola por 1 ponto. Aquele jogo que provavelmente você não viu, porque estava apertadinho, mudou de canal, a emoção estava muito grande, mas deu certo pra gente, a gente conseguiu ser campeão lá. E aí, cara, na minha primeira oportunidade com a seleção principal e eu ser campeão, orgulho máximo. Total, né? Total. E aí, dentre todos esses anos, eu consegui ser campeão pan-americano em 2015 também. Medalha de ouro lá em Toronto, quando a gente jogou contra uma equipe do Canadá na final. E o Canadá cheio de jogadores da NBA. Nossa, mano. E nós só com jogadores que jogavam aqui no Brasil. No Brasil. Devia ter 2 jogadores ou 3 no máximo que estavam jogando na Europa. Foi meio que uma seleção B que eles fizeram, que os principais que estavam na NBA, eles não poderiam ir para o Pan-Americano. E aí, nessa oportunidade, a gente conseguiu, lá dentro do Canadá, vencer o Canadá. Na final, conseguir aquela medalha de ouro também. Então, mais uma coisa aí que eu guardo com muito carinho. A gente ia ficar aqui até amanhã conversando, batendo papo, você me ensinando sobre basquete. Vou botar aqui uma dedicatória, né? Que é o que o coração sente, entendeu? Porque você realmente é um cara que a gente que viveu lá no Flamengo sabe o que representa aquela camisa, e mais do que qualquer outra, você é esse cara. Pô, obrigado, Zico. Te agradeço de coração ter vindo aqui, te desejo muito sucesso. Pô, que isso.
Isso aqui vai pro quadro, certeza, filho. Já vou colocar lá no quadro e vou mostrar pra todo E mundo. tá de pé feito o convite, tá? Assim que der oportunidade aí da questão de bater uma bolinha aqui, Pô, aí eu na te hora. aviso. Tá? Assim que eu tenho presente pra você também aqui. Ó. Ai, Aqui, ó, um manto do meu tamanho aí. Essa Não, camisa mas foi eu que usei. mas eu sou GG, pô. Aí, Eu ó, sou GG. então essa aí é pra Não tem você. Resenha do Galinho, aqui na Jovem Pan News, sempre trazendo campeões, caras que têm história para contar, caras que servem de exemplo, né, para novas gerações. E esse é um grande exemplo do que é vestir a camisa de um clube, né? E não é à toa que é multicampeão. Toda quinta-feira, às 10h30 da noite, né, na Jovem Pan News, o Resenha do Galinho. Grande abraço e até a próxima. PixBet, vale a pena se jogar, pode apostar.